A partir de agora, aqui na Aranãs, Palavra do Pastor, com Dom Darcy José Nicioli, arcebispo de Diamantina. Olá, gente boa! Minha saudação para você que nos acompanha pela Rádio Aranãs FM, aqui em Capelinha, ou pelas rádios que entram em rede neste momento de fé. Sou Dom Darcy, arcebispo de Diamantina. Que bom contar com a sua sintonia. E vamos elevar o pensamento a Deus e começar nosso momento de oração com a saudação angélica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Palavra do Pastor. Gente boa, estamos conversando sobre questões relativas à nossa fé e à prática da religião. E fomos motivados por uma pergunta da Maria Aparecida, da Paróquia Sagrada Família, em Curvelo. A pergunta dela foi sobre o que é específico dos bispos, dos padres e dos diáconos católicos e o que é específico dos pastores das outras igrejas cristãs. Estamos refletindo sobre isso e falávamos que tudo nasceu a partir do rompimento com a Igreja Católica da parte de um monge da congregação de Santo Agostinho, Martinho Lutero, e das suas questões teológicas. E dizíamos que são questões pertinentes, sim, mas precisamos conhecê-las mais profundamente, porque temos tradições bonitas, tanto da parte católica como também da parte protestante, e há riquezas. E é preciso também superar as diferenças, porque devemos sempre buscar a unidade. Refletimos sobre isso. Então, vamos lá ao específico daquilo que perguntou a Maria Aparecida. O que é próprio dos bispos, padres e diáconos e o que é próprio dos pastores das outras igrejas cristãs. Eu digo assim, a Igreja Católica continua seguindo a autoridade de Jesus, aquela autoridade que ele deu aos seus 12 apóstolos. Nossa igreja é uma igreja apostólica, herdada da fé dos apóstolos. E quais foram esses poderes dados aos apóstolos que depois continuam na pessoa dos bispos e do Papa? Anunciar o Evangelho, celebrar a Eucaristia e guiar o povo de Deus. O bispo, ele tem no seu ministério 3 munos, 3 serviços, que são os serviços de governar, ensinar e santificar. É próprio dos bispos, que ele tem como colaboradores os padres e os diáconos para realizar esta missão. O mandato de Jesus à igreja e o poder de servir que ele entregou àqueles que continuariam a sua obra estão referenciados nos evangelhos. E veja lá então em Marcos 3, versículos de 13 a 15. Subiu ao monte Jesus
e chamou os que ele quis, e foram a ele. Designou 12 dentre eles para ficar em sua companhia. Ele os enviaria a pregar com o poder de expulsar os demônios, quer dizer, de vencer o mal. É o desejo de Jesus, está ali, no Evangelho de Marcos. Ele escolheu 12. Em outra passagem, Jesus confirma a autoridade dada ao grupo dos 12, dizendo-lhes: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide agora e ensinai a todas as nações. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Veja ali em Mateus 28, versículos 18 e seguintes. É Jesus quem assim desejou. Então, bispos, padres e diáconos continuam esta obra dos apóstolos. Outro cerne da vida cristã é a Eucaristia. Toda a nossa vida é baseada na Eucaristia. E fundamenta-se na última ceia de Jesus com os seus discípulos. E Jesus disse a eles assim: fazei isto em minha memória. Cabe então àqueles que ele elegeu para continuar a sua obra realizar esta memória, de forma que ele esteja sempre presente no meio de nós, por seu corpo e por seu sangue, na Eucaristia. E precisamos também dizer, a missão da igreja de conduzir o povo de Deus é bíblico. Jesus conferiu este poder à sua igreja ao dizer: como o Pai me enviou, também eu vos envio. Tudo que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo que desligardes sobre a terra será também desligado no céu. E na pessoa do Papa, temos a continuidade deste poder conferido a Pedro. Porque Jesus falou isso diretamente a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Veja ali em Mateus 16, versículo 18 e seguintes. Jesus quis que este poder serviço conferido a São Pedro perpetuasse na igreja. Por isso, o Papa é a referência da unidade da Igreja Católica, o vigário de Cristo na terra, a autoridade primeira da Igreja Católica, não no sentido simplesmente de ser uma autoridade que está acima de todos, não, é uma autoridade de comunhão, mas nele nós encontramos o ponto de unidade enquanto igreja instituição que está caminhando nesta terra. O carisma da unidade parte do Santo Padre para chegar até nós, de maneira que na Igreja Católica não é que cada um se congrega como quer e vai vivendo a sua fé a partir das regras que estabelece para si e para um grupinho dos seus. Não. É católica, quer dizer, é universal, está presente no mundo inteiro. E o ponto de unidade é o Papa. Como na primeira comunidade dos 12 apóstolos era Pedro. E estes poderes, que é serviço, hein? Nunca se esqueça, poder na igreja é serviço. Esses poderes, dados aos apóstolos, continuam com os sucessores de Pedro, o Papa e os bispos, até a vinda gloriosa de Jesus no final dos tempos. Jesus deu a certeza da sua presença junto à igreja. Sem o Espírito de Jesus, a igreja seria somente uma associação de pessoas. O que nos faz ser igreja é o Espírito de Deus presente no meio de nós, o Espírito Santo de Deus. E Jesus quem disse: eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Veja ali em Mateus 28, versículo 20. Por isso a igreja, na sua estrutura, é encarregada de guiar o povo de Deus. E quem são os responsáveis por este trabalho, por esse serviço, e que têm o poder dado por Cristo para tanto?
os bispos, que são sucessores dos apóstolos, ajudados pelos presbíteros, os padres e os diáconos. Este serviço pede, é claro, a colaboração de todos os batizados, porque todos somos a Igreja de Cristo, cada um colocando os seus dons e carismas a serviço. Hoje são muitos os ministérios dados aos leigos e às leigas. Nós conhecemos o Ministério da Eucaristia, o Ministério da Palavra, das Exéquias, e agora o Papa Francisco instituiu também a catequese como ministério oficial da Igreja, algo que já era vivido há muito tempo. Quão importante é o trabalho dos catequistas, mas agora será instituído como ministério oficial. São enviados em nome da Igreja para fazerem o catecumenato, quer dizer, a iniciação à vida cristã daqueles que se aproximam da Igreja e querem conhecer mais profundamente a Jesus Cristo e se fazerem missionários, discípulos missionários dele. Também são ministérios e serviços a liturgia, a liderança nas pastorais, a ajuda na economia, a organização da instituição igreja, da comunidade e da paróquia. Assim é a Igreja Católica, continuadora da obra evangelizadora de Jesus Cristo. Os evangélicos, os protestantes em geral, têm uma outra forma de se organizar. Há muitos elementos da organização da Igreja e da vivência da fé que são comuns entre católicos e protestantes. Porém, há também outros elementos que são próprios de cada uma das tradições eclesiais. Um acontecimento especial nos une: a fé em Jesus Cristo. É um acontecimento. A fé em Jesus Cristo nos faz um único povo de Deus. Porém, não podemos dizer que tudo é a mesma coisa, que toda religião é a mesma coisa. Não é, não. Há elementos próprios que nos distinguem e há coisas interessantes que precisamos conhecer. Mas a nossa unidade está em crermos em Jesus Cristo, o Deus que se revelou na carne, nascido da Virgem Maria. Ele é o nosso Salvador. Importante, então, a partir desta raiz comum, Jesus Cristo, nós mantermos uma boa convivência, cada qual com suas tradições, e todos fundamentados na mesma palavra de Deus. E não ficar, então, nos dividindo em discussões sobre doutrinas, sobre culto a Maria, ou práticas litúrgicas distintas. Cada um precisa respeitar a tradição do outro. Agora, lembremos-nos o que nos ensinou a campanha da fraternidade deste ano. Nós refletimos sobre isso e fomos convidados a construir pontes de diálogo e ações fraternas entre as igrejas cristãs e não um muro de discórdia. Continuaremos a refletir sobre esses assuntos, estes temas que, creio eu, são fundamentais para todos nós cristãos. Por hoje, então, meu abraço e minha bênção. Você ouviu Palavra do Pastor.